Olá, boa noite. O Supremo dá início aos interrogatórios de réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Ministros do STF decidem validade de cotas para estudantes de colégios militares em universidades federais. O Ministério Público Federal cobra melhorias no atendimento a pessoas com deficiência na aplicação das provas do Enem. A companhia aérea terá que indenizar ex-funcionária por gastos com roupas, maquiagens e acessórios usados durante o trabalho. O Superior Tribunal de Justiça anula provas colhidas sem mandado físico de busca e apreensão. E ainda, o presidente do Supremo fala sobre ética e democracia a alunos da rede pública de Belo Horizonte. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 9 de junho, começa agora. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aguarda os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição da deputada licenciada, Carla Zambelli. Zambelli foi condenada pela invasão do sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça e está foragida na Itália. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. A remessa dos documentos para pedido de extradição de Carla Zambelli foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele também determinou a prisão definitiva da parlamentar e do hacker Walter Delgatti, depois que a primeira turma decretou o trânsito em julgado da condenação dos réus por invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato, e Delgatti a 8 anos e 3 meses. Os dois devem começar a cumprir as penas em regime fechado. Carla Zambelli está na Itália. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Secretaria Judiciária encaminhe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública os documentos necessários para formalizar o pedido de extradição nos termos do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana e da Lei de Imigração. O ministro também ordenou a imediata comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, para os fins do artigo 55 da Constituição Federal, conforme consta na decisão, a perda do mandato parlamentar da ré Carla Zambelli Salgado de Oliveira. Desde a semana passada, Carla Zambelli é considerada foragida da Justiça. O nome dela foi incluído na lista de procurados da Interpol. Na última sexta-feira, ela chegou a dizer que pretende se entregar. Já Walter Delgatti está no presídio de Tremembé, em São Paulo. Ele foi preso em 2023 e cumpre pena por outros crimes. O Supremo vai reiniciar a análise do recurso que discute o patamar da multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória. O caso tem repercussão geral reconhecida, como mostra Evne Araújo. No recurso extraordinário, a empresa de energia elétrica Eletronorte, subsidiária da Eletrobras na região amazônica, contesta uma multa aplicada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia por descumprimento de uma obrigação tributária acessória. A Eletronorte foi punida pelo governo de Rondônia por um erro no preenchimento de documentos sobre a compra de óleo diesel para a geração de energia elétrica e os encargos tributários devidos. O Tribunal de Justiça do Estado manteve a punição aplicada no patamar de 40% sobre a operação. Ao recorrer, a empresa alegou que a multa tem caráter confiscatório e não é razoável. O caso teve repercussão geral reconhecida. Os ministros optaram por analisar o tema como um todo e firmar jurisprudência sobre o assunto, mesmo com o pedido de desistência da recorrente. A discussão é se a multa por descumprimento de obrigação acessória, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário, possui ou não caráter confiscatório. O Supremo julga se cotas para estudantes de colégios militares em universidades federais é válida. O assunto está em análise no plenário virtual. As informações com a repórter Marta Ferreira. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, que pede a declaração de inconstitucionalidade de expressões de dispositivos da Lei de Cotas,
com redação dada por uma lei de 2023, para afastar a interpretação que inclui estudantes de colégios militares no sistema de cotas. No processo, a PGR explica que a lei de cotas instituiu uma política de ação afirmativa para favorecer o ingresso de estudantes nas instituições públicas federais de ensino superior e técnico de nível médio. O objetivo é reduzir desigualdades em grupos sociais vulneráveis. Outro argumento é de que os colégios militares têm nível educacional de excelência, que habilita estudantes a concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos em processos seletivos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a inclusão desses estudantes viola a própria lógica da lei, mas vem ocorrendo com base em parecer da Advocacia Geral da União, aprovado pela Presidência da República em 2020. Isso porque o documento dá aos colégios militares natureza jurídica de escolas públicas. Com esses fundamentos, a PGR afirma que a regra viola os princípios constitucionais da isonomia e da igualdade e o princípio educacional da igualdade de condições para acesso e permanência no ensino público. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que não aceitou o pedido feito na ação. No voto, ele destacou que acolher no ponto a argumentação exposta na inicial geraria um efeito evidentemente deletério ao ensino público em geral. Isso porque, em alguma medida, tal entendimento de que a excelência do ensino impede o usufruto da política pública instituída pela Lei 12.711 de 2012 traria incentivos perversos e manifestamente contrários aos objetivos almejados pelo texto constitucional. O voto de Gilmar Mendes foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. O prazo para os demais ministros votarem termina nesta sexta-feira. E o STF vai definir um marco para a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ao consumidor final não contribuinte. O assunto está na pauta do plenário desta quarta-feira. João Pedro Melo. O julgamento ocorre em sessão do plenário físico, após o ministro Nunes Marques ter pedido destaque do tema no plenário virtual. Com isso, os ministros vão decidir se o diferencial de alíquota do ICMS pode ser cobrado desde 2022 ou somente a partir de 2023. O caso é uma tentativa de reiteração de jurisprudência, agora com repercussão geral. Em 2023, a Corte analisou 3 ações diretas de inconstitucionalidade e decidiu que o DIFAL poderia ser cobrado a partir de abril de 2022, ou seja, exatos 3 meses depois da publicação da norma que regulamentou o tema. O relator ministro Alexandre de Moraes destacou que o DIFAL poderia ser de fato cobrado a partir de abril de 2022 e que as leis complementares que instituíram a cobrança não modificaram a hipótese de incidência e nem mesmo a base de cálculo, mudando somente a destinação do produto de arrecadação. O tema teve origem em um mandado de segurança de uma empresa do Ceará para recolher o ICMS com diferencial de alíquota nas saídas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no exercício de 2022. Na época, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará acolheu o pedido, apontando que a cobrança só deveria ocorrer no exercício financeiro seguinte, ou seja, a partir de 2023. A principal questão a ser discutida pelo plenário do STF é exatamente a aplicação do princípio da anterioridade anual, que está previsto na Constituição e diz que as leis que criam ou aumentam o imposto só produzem efeito no ano seguinte à publicação da medida. Porém, a lei de 2022, que restitui o DIFAL, não menciona tal princípio, fazendo menção à anterioridade nonagesimal, na qual são necessários 90 dias para que uma lei do tipo passe a valer. O DIFAL passou a existir em 2015, a ideia era equilibrar a arrecadação do ICMS por estados, servindo para que o imposto fosse distribuído tanto ao estado produtor quanto ao destinatário de determinado produto ou serviço. A seguir, o Ministério Público Federal cobra melhorias no atendimento a pessoas com deficiência na aplicação das provas do Enem. E o Superior Tribunal de Justiça anula provas colhidas sem mandado físico de busca e apreensão. Voltamos em instantes.
primeira instância da Justiça Militar da União em São Paulo condenou 4 militares do Exército Brasileiro e 5 civis pelo furto e comercialização de armamentos de grosso calibre do Arsenal de Guerra de São Paulo, em Barueri. Os crimes foram cometidos no dia 7 de setembro de 2023, feriado da Independência, quando a unidade militar estava sem expediente. 2 ex-cabos do Exército, apontados como os principais executores do crime, foram condenados a 17 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por peculato furto. O então chefe da seção de inteligência oficial, composto de tenente, recebeu pena total de 9 meses de detenção. Já o tenente-coronel que comandava o arsenal de guerra à época foi condenado a pena de 6 meses de suspensão do exercício do posto. Segundo denúncia do Ministério Público Militar, ele foi negligente ao descumprir normas do regulamento interno e dos serviços gerais do Exército ao não exercer de forma adequada sua responsabilidade sobre todos os setores da unidade. Provas colhidas em busca e apreensão realizada sem mandado físico são anuladas pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Entenda a decisão com Marina Campos. As provas obtidas durante uma operação policial na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, foram anuladas por falta de mandado físico. O caso ocorreu em fevereiro de 2024, quando 2 homens foram presos em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Segundo o processo, policiais civis teriam feito as prisões e colhido as provas após entrarem na residência sem apresentar mandado de busca e apreensão. Com isso, durante a audiência de custódia, houve relaxamento das prisões. O Ministério Público Estadual recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que cassou a decisão e determinou o retorno do caso ao juízo de 1º grau para análise de mérito. A defesa dos investigados apresentou o habeas corpus ao STJ. O relator do pedido, ministro Ribeiro Dantas, concedeu o habeas corpus em favor dos acusados, mas o Ministério Público Federal recorreu da decisão monocrática e afirmou que a exigência do documento em papel representaria formalismo exacerbado. Ao levar o caso à 5ª Turma, o ministro Ribeiro Dantas destacou que, segundo o Código de Processo Penal, a busca domiciliar, se não for conduzida pessoalmente pelo juiz, deverá ser precedida da expedição de mandado. Levando em conta a presidente da Corte, o colegiado entendeu que a apresentação do documento é indispensável para garantir a legalidade das provas, independentemente de haver autorização judicial prévia para a realização da diligência. O Ministério Público Federal recomendou ao INEP melhorias no atendimento a pessoas com deficiência durante a aplicação do Enem. Márcio Fontinelli. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que sejam adotadas medidas para garantir o atendimento correto aos candidatos com deficiência inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A iniciativa do MPF partiu depois de uma série de denúncias recebidas em 2024, incluindo a falta de salas e banheiros adaptados nos prédios escolhidos para a aplicação das provas. O INEP tem 10 dias para responder ao Ministério Público Federal se vai ou não acatar a recomendação. Caso se recuse, poderá responder à ação na Justiça. A Justiça de São Paulo condenou um homem a 3 anos e 6 meses de prisão pelo crime de injúria racial. Anderson Arcoverde tem as informações. O crime ocorreu neste condomínio. Segundo o processo, o morador desceu a portaria visivelmente alterado e começou a discutir com a síndica. O porteiro tentou intervir e passou a ser alvo de insultos racistas. Várias testemunhas confirmaram as agressões e chegaram a gravar um vídeo, que foi entregue à polícia. Na defesa, o morador alegou que não é racista e disse que estava alcoolizado e não se lembrava dos fatos. O caso foi julgado na 3ª Vara Criminal de Santo André. O juiz responsável afastou a tese de exclusão de responsabilidade por uso de álcool. Segundo ele, o preconceito e a aversão a determinados grupos não surgem nos momentos de ira. Eles pré-existem. O homem foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de injúria racial. A Justiça de Alagoas negou que o Estado fizesse um pagamento em âmbito privado a um médico do SUS. Os detalhes com Rocine Gomes.
A decisão é do desembargador Fábio Ferrário, do Tribunal de Justiça. Ele negou que os cofres do estado de Alagoas bloqueassem R$ 298 mil para pagar uma cirurgia realizada por um médico ligado ao SUS. No processo, consta que o profissional responsável pela indicação do procedimento cirúrgico apontou a conta bancária de um sócio, informando o CNPJ da empresa. Na decisão, o desembargador destacou que o enunciado 79 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que descabe o pagamento de honorários médicos em cirurgias e procedimentos realizados no âmbito privado, se os profissionais envolvidos integram o quadro do Sistema Único de Saúde, o que deve ser declarado por ocasião da apresentação do laudo circunstanciado, e se a cirurgia ou procedimento foi pago com recurso público e realizada dentro da carga horária do profissional. O desembargador também afirmou que, caso comprovada a necessidade de cirurgia em hospital particular, os valores devem seguir os parâmetros usados pelo SUS para reembolso de serviços prestados a pacientes de planos de saúde. No próximo bloco, a gente fala sobre os chamados vícios construtivos. E ainda, presidente do Supremo fala sobre ética e democracia a alunos da rede pública de Belo Horizonte. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a ouvir os réus da Ação Penal 2668, que apura tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Foram interrogados o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-diretor-geral da ABIN, deputado Alexandre Ramagem. O repórter João Pedro Melo tem mais informações. Os interrogatórios duraram quase 6 horas e foram conduzidos pelo relator da Ação Penal, ministro Alexandre de Moraes. Ambos responderam às perguntas do relator, do ministro Luiz Fux e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Também responderam aos questionamentos dos advogados. Mauro Cid e Alexandre Ramagem são réus na Ação Penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado. Eles fazem parte do chamado Núcleo 1, que, segundo a PGR, teve papel determinante na tentativa de ruptura institucional. Cid responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Já Alexandre Ramagem teve suspensa parcialmente a ação penal em relação aos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, pois os fatos ocorreram após a posse dele como deputado federal. E em razão dos interrogatórios da ação penal dos envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, o ministro Gilmar Mendes remarcou a audiência da Comissão Especial sobre o marco temporal, que seria hoje, para a próxima segunda-feira. Terminam amanhã as inscrições para a audiência pública no STF sobre emendas parlamentares. O encontro convocado pelo ministro Flávio Dino será no dia 27 de junho. Repórter Ebner Araújo tem os detalhes. O ministro Flávio Dino é o relator das 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre a matéria. A discussão é para tratar da avaliação jurídica sobre as emendas parlamentares impositivas e responsabilidade fiscal. Entidades e interessados em participar como expositores devem enviar o pedido por e-mail audiências.gmfd@stf.jus.br com indicação dos representantes e dos pontos a serem abordados. Ao convocar a audiência pública, o ministro Flávio Dino destacou a relevância do tema do ponto de vista social, econômico e jurídico. Dino listou alguns pontos controvertidos nas ADIs, entre eles a obrigatoriedade das emendas parlamentares individuais e de bancada frente à separação dos poderes e ao sistema presidencialista, além do cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e do planejamento na alocação orçamentária por meio de emendas impositivas. As emendas parlamentares impositivas de execução obrigatória pelo Poder Executivo estão previstas em 4 emendas constitucionais. Abrangem as emendas individuais de transferência especial, as chamadas emendas PIX, as individuais de transferência com finalidade definida e as emendas de bancada.
As ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas no Supremo alegam que a execução obrigatória das emendas reduz a discricionariedade do Poder Executivo na gestão do orçamento e questionam trechos que disciplinam a alocação de recursos federais a estados, Distrito Federal e municípios por meio das emendas individuais. Nesta segunda-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrou com alunos de uma das mais tradicionais escolas da rede pública de ensino de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Barroso está na cidade para discutir os desafios do Poder Judiciário local e em todo o país. Repórter Pablo Lemos traz mais informações. O encontro no Colégio Estadual Central reuniu cerca de 400 alunos, além de integrantes do Tribunal de Justiça e da Associação de Magistrados Mineiros. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, contou histórias da infância e juventude na escola, a participação no movimento estudantil e os tempos de faculdade. E compartilhou o maior sonho já realizado, o de ser professor. Fui advogado, eu sou juiz, mas eu sou professor há 40 anos. Essa é verdadeiramente a minha profissão. É nisso que eu me realizo. Eu dou aulas até hoje, regularmente. Luiz Roberto Barroso também falou sobre ética, democracia e encorajamento. A gente na vida não consegue realizar todos os sonhos, mas a gente precisa ter inteligência emocional para lidar com as muitas vezes na vida que a gente não ganha, com as muitas frustrações, sem achar que o universo está conspirando contra a gente. Nenhuma vida completa é feita só de vitórias. Muitas vezes a gente escorrega no meio do caminho, volta ao ponto de partida. O destaque do podcast Supremo na semana é a retomada do julgamento conjunto de 2 recursos que discutem a responsabilidade civil das plataformas da internet por conteúdos de terceiros. Acompanhe os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros retomaram o julgamento de 2 recursos questionando o marco civil da internet quanto à responsabilidade civil das plataformas digitais por conteúdos de terceiros e a remoção de material ofensivo a pedido da vítima sem ordem judicial. Os recursos foram apresentados pelas empresas responsáveis pelo Facebook e pelo Google. A análise deve ser retomada na próxima quarta-feira. O jornalista Mauro Burlamac explica o andamento do julgamento. Para se responsabilizar provedores, plataformas, é necessário que tenha uma decisão judicial mandando retirar um determinado conteúdo, um perfil, e o desrespeito a essa ordem judicial é que causa a responsabilidade civil ou não? Basta uma notificação da parte que se sentiu ofendida ou uma notificação de algum órgão, ou seja, a plataforma sendo notificada e não atuando para retirar aquele conteúdo, ela já passa a ser responsabilizada civilmente. Então, a discussão é nessa linha e aí a gente já tem 3 votos, né? Ministro Fux e ministro Toffoli, relatores de 2 casos, 4, desculpa, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro André Mendonça, que votou nessa semana. No programa ainda é comentado o relatório parcial apresentado ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, sobre a execução do acordo para reparação às vítimas do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. O desastre ocorreu em 2015 e o acordo foi homologado pelo plenário do STF no ano passado. Outro assunto do podcast é o início dos interrogatórios dos réus na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. O podcast Supremo tem a apresentação de Mariana Brasil, analista de redes sociais do STF, e comentários de Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, e Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF. Você sabe o que são vícios construtivos? Aqueles defeitos encontrados pelo consumidor depois de comprar um imóvel. Eles podem ser ocultos ou aparentes. Saiba como agir para evitar prejuízos na reportagem de Fabrício Veloso. O sonho do apartamento novo se transformou em pesadelo para o Sebastião.
Ele comprou o imóvel na planta em 2011, entregue pela construtora 2 anos depois. Ao se mudar para o prédio, os defeitos da construção começaram a aparecer e foram documentados por um laudo pericial de um engenheiro particular contratado pelos moradores. O advogado enumera os principais problemas encontrados. Os principais são vaga de garagem, falta de espaço para manobra, marca de infiltração de água, portão de garagem, falta de acabamento, ausência de junta de dilatação da fachada, tubulação de gás junto com a elétrica, causando aí um risco de explosão muito grande, e ausência de impermeabilização do muro nos fundos da garagem. Depois de esgotadas as possibilidades de negociação, em 2016, Sebastião e os vizinhos acionaram a construtora judicialmente. O advogado acabou vendendo o imóvel no fim do ano passado. Mesmo assim, o prejuízo estimado é de R$ 150 mil. O processo segue em fase final de tramitação. Esses defeitos encontrados após a entrega dos imóveis são chamados vícios construtivos. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, são anomalias que afetam o uso desses imóveis, causadas por falha ou execução no projeto das construtoras, e que podem trazer transtornos e até prejuízos ao consumidor. Os vícios construtivos podem ser classificados em 2 tipos: vícios aparentes, ou seja, de fácil constatação, como vidros ou azulejos quebrados, rachaduras e trincas na fachada ou uma pintura mal feita, normalmente detectados logo após a entrega do imóvel. E vícios ocultos, aqueles que surgem com o tempo e não são percebidos imediatamente, como infiltrações, vazamentos de água, desníveis de prédios ou desbotamento da pintura da fachada. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, constatado o vício aparente, o morador tem até 90 dias a partir da entrega do imóvel para acionar a construtora e demandar os reparos. No caso dos vícios ocultos, o prazo para requerer a reparação ou indenização é de até 5 anos, contados apenas a partir da constatação desses defeitos pelo morador. Esta advogada explica que o proprietário deve fazer o registro dos vícios construtivos para então acionar a construtora. Caso a empresa se negue, ela orienta a tentar um acordo antes da ação judicial. Inicialmente, busca-se essa composição por meio de uma notificação extrajudicial à construtora, tenta fazer a composição para que a construtora compareça ao condomínio e façam reparos que realmente vão resolver o problema, o vício construtivo, mas muitas vezes isso não acontece. E aí, infelizmente, a gente tem que buscar o judiciário para realmente tutelar o direito dos consumidores, né? Luísa Ivanenko também explica que as ações contra as construtoras por vícios construtivos aumentaram nos últimos anos. Houve um aumento porque o mercado imobiliário está acelerado, e porque hoje em dia busca-se fazer obras, é claro, com menor custo. Não necessariamente menor custo é a utilização do melhor material. Normalmente não, porque é incompatível. Então acabam que muitas obras são feitas com materiais não adequados e aí os vícios construtivos eles acontecem. Veja a seguir: justiça acionada contra novas regras que restringem passe livre para pessoas com deficiência. E as primeiras varas de garantias são instaladas pelo Poder Judiciário em Rondônia. A gente mostra já já. O Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso de um mestre cervejeiro que alegou ter desenvolvido o alcoolismo por causa da função. Anderson Arcoverde tem as informações. No processo, o trabalhador alegou que começou a trabalhar em 1976, com apenas 26 anos, e exerceu a função por quase 16 anos.
Ele disse que tinha pouca experiência e não foi alertado para os riscos da atividade. Segundo o homem, a função exigia consumir uma média de 4 litros de cerveja por dia, por isso desenvolveu alcoolismo. Ele pediu indenização por danos morais e materiais por doença ocupacional. A empresa, no entanto, explicou que a atividade de mestre cervejeiro não exige o consumo. Para a degustação, é colocada apenas uma pequena quantidade do líquido na boca que gira lentamente para a percepção dos sabores. A cervejaria afirmou ainda que, pela função, ele deveria conhecer o risco do consumo da bebida. Também foi comprovado que os laudos apresentados para fazer uma relação entre a atividade e o alcoolismo são falhos. Após perder nas instâncias inferiores, o empregado recorreu ao TST, mas por unanimidade o tribunal considerou que não é possível a reanálise das provas. O Ministério Público Federal acionou a Justiça contra novas regras que restringem passe livre para pessoas com deficiência. As informações com Márcio Fontinelli. A Agência Nacional de Transportes Terrestres e o governo federal se tornaram réus em uma ação judicial por conta das mudanças nas normas do programa Passe Livre Interestadual. A iniciativa partiu do Ministério Público Federal, que considera que as novas regras têm dificultado o acesso de pessoas com deficiência ao benefício. Por exemplo, a exigência de inscrição no site gov.br e registro no cadastro da pessoa com deficiência. O MPF pede que a Justiça determine mudanças nesses protocolos. As primeiras varas de garantias foram instaladas pelo Poder Judiciário em Rondônia. A medida atende às alterações do Código de Processo Penal que já estão em vigor desde o ano passado. A solenidade, que reuniu servidores, magistrados e representantes do sistema de justiça, marcou a instalação da primeira e da segunda varas de garantias da Justiça de Rondônia. As duas unidades ficam no Fórum Geral da capital, Porto Velho, e têm competência para atuar nas 23 comarcas do estado. As varas de garantia têm competência para atuar na fase investigatória, nos inquéritos e nos autos de prisão em flagrante até que a denúncia seja oferecida. A unidade atua para garantir que os direitos do investigado sejam respeitados e que a investigação seja conduzida de forma legal. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia demonstra, com a instalação dessas varas, o seu compromisso de estar na vanguarda dos movimentos de modernização do judiciário brasileiro. Trata-se, portanto, muito mais de um ato administrativo. É resposta concreta a um dever ético, jurídico e civilizatório. Na mesma oportunidade, também foi instalada a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, uma unidade especializada na capital. Até então, a Vara de Proteção à Infância acumulava essa competência com processos envolvendo adoção, guarda e fiscalização de unidades de acolhimento. A atuação da nova vara será integrada com o Núcleo Institucional Humanizado de Oitivas, que garante a escuta especializada e o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Neste momento, representa um avanço significativo na concretização do compromisso do Poder Judiciário do Estado de Rondônia com a proteção integral e o acesso à justiça de crianças e adolescentes. Os desafios e percalços enfrentados pelas pessoas negras foi o tema do encontro Como Cheguei Até Aqui, realizada no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, na capital mineira. Um tema sempre urgente e fundamental para se discutir as políticas públicas e ações voltadas aos direitos dos cidadãos. Rodrigo Castro tem os detalhes. O Comitê de Equidade Racial no âmbito do Tribunal Regional Federal da 6ª Região realizou a roda de conversa Como Cheguei Até Aqui, com mediação da Escola de Magistratura do Tribunal. Com foco na trajetória de magistrados e magistradas negros e negras, a discussão retrata os desafios da população negra no poder judiciário e também a importância das ações afirmativas na equalização de direitos. A importância desse evento, mais uma vez, a trazer para a comunidade jurídica, trazer para os nossos servidores, para os estagiários, para os nossos terceirizados e para os magistrados e magistradas, né, a realidade de uma pessoa que quer alçar determinados voos, né? Essa pessoa negra que quer alçar determinados voos,
ela enfrenta obstáculos diferentes de uma pessoa branca. A casa social que você ocupa não protege. Por quê? Porque socialmente você vai ver como as pessoas te leem e leem todos aqueles que são iguais a você. Nós não chegamos até aqui sem ações estatais, sem oportunidades, sem espaços, sem formas de discussão que vão para além da subjetividade, da individualidade, né? Nós precisamos ter um aparato das instituições para estarmos aqui. O quantitativo de pessoas negras que ocupam a magistratura, seja a magistratura estadual, do trabalho ou mesmo a federal, ainda é muito pequeno e não espelha a sociedade, que tem praticamente mais da metade da população negra ou parda. Diante disso, nós estamos caminhando para um lugar de mudança, mas ainda há muito a ser feito. Nós trouxemos quem teve esse êxito profissional nesse país de discriminação velada, para que conte a sua experiência, para que essas pessoas se sintam motivadas também a prosseguir no seu sonho. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso promoveu um curso para magistrados e servidores sobre a defesa da concorrência e do consumidor. Repórter Carlos Celestino. No Brasil, são 19 milhões de brasileiros com crédito negativado e com CPFs inscritos no Cadastro de Inadimplentes, o Serasa. Em Mato Grosso, esse número chega a 1,2 milhões de pessoas. As principais dívidas são com bancos, seguidos do comércio, água e luz. E o panorama da questão econômica no país e no estado é o assunto nesta aula para magistrados e servidores no curso de Defesa da Concorrência e do Consumidor, ministrado pelo professor Rubens Sadenberg. Segundo ele, o crédito desempenha um papel fundamental, potencializando o crescimento econômico. E a nossa discussão aqui é o seguinte: o que precisa fazer, tá certo, para que o crédito se desenvolva mais ou tenha mais operações de crédito. Então eu discuto com os alunos quais são as variáveis, né, que definem ou que permitem que o crédito cresça, e nós fazemos também uma avaliação sobre o crédito no Brasil. A ideia do curso oferecido pela Escola Superior da Magistratura é aprimorar o conhecimento sobre a análise econômica de temas relacionados à concorrência, já que o Judiciário tem cada vez mais atuado em processos que envolvem a Lei de Defesa da Concorrência e decisões. O curso nos traz uma matéria que está muito presente na vida, no cotidiano da nossa sociedade, que é a taxa de juros, inflação, riscos, garantias e formas de como tratar isso a fim de permitir decisões mais tranquilizadoras ao cidadão e ao mercado também. No próximo bloco, Justiça condena o Google por um erro em inteligência artificial. E companhia aérea terá que indenizar ex-funcionária por gastos com roupas, maquiagens e acessórios usados durante o trabalho. Até já. A Justiça do Rio condenou o Google por um erro da inteligência artificial Gemini. A ferramenta ligou de forma errada um empresário do setor de videogames a uma casa de apostas online. Depois disso, o empresário passou a receber ameaças por e-mail. As mensagens o acusavam de roubar dinheiro de apostadores. O juiz Alberto Republicano de Macedo Júnior disse que o Google é responsável pela informação falsa e determinou a retirada do conteúdo e o pagamento de R$20 mil por danos morais. O Google recorreu da decisão com embargos de declaração. Uma companhia aérea foi condenada a indenizar uma ex-funcionária por gastos com roupas, maquiagens e acessórios que eram utilizados durante o trabalho. No processo, a trabalhadora alegou que os produtos foram comprados para atender às exigências da empresa. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. A mulher trabalhava como assistente administrativo e técnica de planejamento e pediu na justiça o ressarcimento de R$350 gastos com os itens que, de acordo com ela, só foram comprados para atender padrões de aparência exigidos pela empresa. Durante o processo, a companhia aérea argumentou que exigia apenas medidas básicas de higiene e contestou o valor pedido.
Mas a Justiça entendeu que a empresa deve arcar com as despesas voltadas para o cumprimento de padrões exigidos por ela e condenou a companhia aérea a pagar R$ 100 por mês durante o período efetivamente trabalhado pela funcionária. No Distrito Federal, a Justiça obrigou um plano de saúde a fornecer medicamento a uma paciente que trata câncer de mama. De acordo com o processo, o plano se negou a fornecer a medicação porque não havia indicação do remédio para o tratamento da doença, por se tratar de medicamento off-label, fato que violaria as diretrizes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para a Justiça, foi comprovado por exames e relatórios médicos que a medicação era necessária. A sentença condenou também o plano de saúde ao pagamento de R$ 6 mil por danos morais, porque a conduta atrasou o tratamento e afetou a integridade psicológica da paciente. A Escola Superior da Magistratura de Alagoas promoveu um debate sobre as boas práticas em inteligência artificial generativa na atividade jurisdicional. A reportagem é de André Risco. Aproximadamente 40 juízes estiveram presentes e, inclusive, alguns participaram do debate compartilhando suas experiências. Os magistrados Caio e Hellestrom destacaram que ferramentas como o Claude e ChatGPT estão aí para serem usadas e garantir mais agilidade nos trabalhos. Eu comecei a usar inteligência artificial no trabalho, na minha atividade jurídica, em maio do ano passado. Passei 6 meses desenvolvendo as ferramentas para começar a aplicá-las efetivamente e hoje elas me trazem um retorno de pelo menos 30% a mais de produtividade. As ferramentas de inteligência artificial, elas devem ser entendidas como um agilizador de tarefas. Ela não substitui a capacidade de pensamento do juiz, ela não substitui a análise de provas que deve ser feita pelo juiz, mas elas conseguem acelerar o processo de criação das minutas. No meu dia a dia, eu tenho utilizado com certa frequência para conseguir entregar uma prestação jurisdicional muito mais rápida e célere. Sempre com muita responsabilidade, porque a IA está aí para ajudar a gente no dia a dia, mas, no fim das contas, quem sempre vai tomar as decisões, quem sempre tem que analisar as provas, é o juiz, é o magistrado. O grande diferencial da inteligência artificial é como você está utilizando ela. Você tem que ter segurança no que você está fazendo, para que a gente possa ter uma agilidade, mas manter a qualidade do serviço que nós prestamos. A Justiça de Mato Grosso vai realizar na próxima quarta-feira, dia 11, o mutirão Dignidade e Cidadania para atender egressos do sistema prisional que vivem em situação de rua. Diversos serviços serão oferecidos e quem conta os detalhes é a repórter Eli Cristina Azevedo. O juiz Geraldo Fidelis esteve na Praça da República, em Cuiabá, para convidar pessoas egressas do sistema prisional que estão em situação de rua para participarem do mutirão Dignidade e Cidadania na Fundação Nova Chance. É um pop rua temático para a clientela do sistema penitenciário, que está no regime semiaberto ou aberto. E nós estamos vindo aqui convidá-los para regularizar a situação deles. Situações que eventualmente estejam irregulares, por uma situação de vulnerabilidade. Eles não têm sequer onde carregar a tornozeleira. E com isso fica sem carregar, torna-se uma pessoa irregular para o sistema penitenciário, para o sistema judicial, e tem ordem de prisão contra essas pessoas, sem sequer praticar crimes. O mutirão será realizado no dia 11 de junho, na sede da Fundação Nova Chance, das 8 da manhã às 6 da tarde. No local, serão oferecidos diversos serviços. Para nós é de suma importância e acreditamos que os resultados, a partir disso que estamos fazendo hoje, que é vir no território, conhecer as pessoas e suas particularidades e necessidades, vai ajudar na transformação e num outro horizonte para que essas pessoas possam reconstruir sua vida com dignidade. Todo mundo merece segunda chance e o juiz está dando essa segunda chance para nós, para a gente crescer, né? Está ajudando nós, está dando a mão para nós. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Bom início de semana para você. Até amanhã.